Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de avaliação comportamental. Nesse curso, você vai aprender a como se comunicar, atingir o que você deseja com o seu paciente através de ferramentas validadas pela psicologia comportamental, pela psicologia positiva. Neste curso, vai mudar totalmente a sua visão com o paciente de como encontrar os problemas e os recursos para a solução desses problemas. Você vai também desenvolver uma conexão com o seu paciente como você nunca teve. E mais do que isso, desenvolver a autoconexão, o paciente com ele mesmo. Isso é muito importante em todos os processos de saúde. Bom, então vamos lá. O inquérito apreciativo, ele foi desenvolvido nos anos 80 como um processo de mudança transformadora para grupos e organizações. Através de uma abordagem para motivar mudanças, ele foca na exploração e na ampliação dos pontos fortes do ser humano. Desde então, o inquérito apreciativo ele vem sendo muito adotado por várias disciplinas na área da saúde, na psicologia positiva, na sociologia, na filosofia e no wellness coaching. Então, o inquérito apreciativo, ele é uma forma de investigar, perguntar, é um ato de exploração e descoberta através de perguntas abertas para novos potenciais e possibilidades. E por que apreciativo? Porque ele reconhece o melhor no mundo e nas pessoas, afirmando sempre as forças, os sucessos e os potenciais. Ele também percebe o que na vida, no ser humano, no paciente. Então, além de investigar, de perguntar, de explorar o nosso paciente, nós vamos passar a ter uma linguagem apreciativa da história do paciente, das forças que ele tem e ampliar essas forças. O inquérito apreciativo, ele foca não nas fraquezas e nem nos problemas que precisam ser resolvidos. Ao invés disso, ele encoraja os pacientes a reconhecer os pontos fortes e imaginar novas possibilidades. Então, tem uma frase de Darwin que diz: não é a mais forte das espécies que sobrevive, nem a mais inteligente, mas sim a mais receptiva a mudanças. O inquérito apreciativo, o inquérito apreciativo, ele transforma problemas em possibilidades, fraquezas em forças, e ele sempre valoriza o que o ser humano tem de melhor. Ele tem 5 princípios que são baseados nos insights de Jung. O princípio positivo, o princípio construtivista, o da simultaneidade, o princípio antecipatório e o princípio poético. O que é o princípio positivo? É o resultado e ações positivas decorrentes de emoções positivas. Então, as emoções que nós temos produzem mudanças a nível emocional e a nível bioquímico. Eu vou mostrar vários estudos científicos para vocês de como as emoções positivas modificam o ser humano. O princípio construtivista fala da energia positiva, das emoções que surgem através das conversas e das interações positivas. Então, dentro de uma consulta, dentro de um tratamento, imagina o quanto o seu paciente ele pode mudar a energia dele com você. O princípio da simultaneidade, que através de conversas e interações surge um momento
para se fazer uma reflexão diferente, positiva, através de perguntas. O princípio antecipatório é que essas questões e reflexões são uma antecipação de um futuro muito mais positivo. E o princípio poético é que a antecipação positiva do futuro traz uma atenção positiva para o presente. Essa lógica de Jung é a base do inquérito apreciativo e é isso que você vai aprender nesse módulo comigo, neste curso comigo, para mudar a sua avaliação, a sua comunicação com o paciente. Eu vou começar pelo princípio poético. Então, toda atenção positiva do futuro surge na atenção positiva do presente. Mas o que é uma atenção positiva no presente? É estar olhando para onde você está, com aquilo que você tem, com foco no positivo. É quando nós concentramos nas possibilidades. Quando nós nos concentramos em possibilidades de como pode melhorar ainda mais possibilidades surgem. O nosso trabalho ele já começa diferente quando ele trabalha o princípio poético, que é focar no presente positivo. Princípio antecipatório é olhar para o futuro, ter uma imagem muito real e muito clara do que é esse futuro positivo. Tudo que nós temos como meta, nós atraímos. Aquilo que nós queremos e não queremos. Se eu penso naquilo que eu não quero, é isso que eu estou atraindo para mim. Se eu penso naquilo que eu quero, eu estou atraindo para mim. Então, aonde eu coloco a minha atenção, isso se expande. Quando o paciente foca na doença, a doença se expande. Quando o paciente foca na cura, a cura se expande. Então, esse princípio antecipatório é muito importante. Perguntas positivas, reflexões positivas. Quais são as mudanças que nós queremos buscar? Aonde nós queremos chegar com os nossos pacientes? A conversa que nós temos com o paciente, ela traz uma energia, uma simultaneidade. Isso é muito importante. Então, eu vou começar a dar exemplos. Quando o paciente chega no seu consultório, qual a primeira pergunta que você faz para ele? Como eu posso te ajudar? Para descobrir o que o paciente veio fazer, por que ele veio até você. Quando ele começa a contar a história, nós começamos a fazer mais perguntas. Se ele tem patologia, se ele já fez algum tipo de cirurgia, se ele tem exames bioquímicos, como é o sono, uma série de perguntas da rotina. Quando nós temos uma troca de energia, a cada pergunta que eu faço, a resposta do paciente, eu posso trazer uma reflexão, uma expansão de consciência para ele. Quando eu começo, através da pergunta, o que te traz aqui, como posso te ajudar? Eu posso, antes de prosseguir com o meu questionário tradicional, perguntar para o paciente: Dona Maria, daqui 6 meses, como a senhora gostaria de chegar aqui ao meu consultório? Eu aposto com você que nunca nenhum profissional fez essa pergunta para a Dona Maria. A Dona Maria provavelmente não sabe ou nunca parou para refletir o que ela quer para daqui 6 meses, para daqui 1 ano. Então, começar a antecipar esse futuro, criando uma conexão, criando perguntas, ela vai imaginando como vai ser o futuro, a energia do presente também muda. E toda a energia positiva e emoção positiva surge através de conversas positivas.
Então, ser o diferencial na vida do paciente, criar um ambiente positivo, instigar, levar emoções positivas para o consultório, modificar as palavras, os elogios, encontrar dentro dele aquilo que traz uma emoção positiva, ampliando o pensamento, expandindo o conhecimento, aumentando as habilidades, identificando os pontos de valor que o paciente tem. Então, quando eu estou avaliando o meu paciente, eu posso, através de perguntas, expandir o seu pensamento, o seu conhecimento, perguntar quais habilidades ele quer desenvolver e ele pode desenvolver com você dentro do tratamento, identificando as emoções que dão vida para ele. E com isso, o paciente ele vai transformar, modificar a sua autoeficácia, que é a capacidade que todo ser humano tem de acreditar que é capaz de realizar algo. E aí tem uma ferramenta que eu gosto de utilizar muito com os meus pacientes, que se chama SWOT. SWOT são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, quando nós desenvolvemos esse SWOT pessoal do paciente, que é as forças, um fator interno positivo que ele tem, que é diferente dos outros, a fraqueza, o fator interno negativo, que pode trazer ameaças para a saúde dele, as oportunidades que ele pode criar com as forças e como ele vai cuidar das ameaças que podem surgir através das fraquezas dele. Quando o paciente ele vê este cenário, e isso tem uma ferramenta de apoio para você dentro do nosso curso, quando ele se vê aqui dentro, ele consegue expandir a consciência de uma forma muito ampla sobre a saúde dele, como ele está hoje e aonde ele quer chegar. E como aplicar então o inquérito apreciativo? Através dos 5 Ds, da definição, do desenho, do sonho, do desenvolvimento, para ele chegar ao sucesso. Definir com clareza qual é o foco que o paciente traz, não só aquilo pelo qual ele veio te procurar, mas o que tem por trás, o que ele realmente quer, o que ele deseja dentro dele. O que é mais importante? O que ele gostaria de explorar? O que ele busca, né? Então, definir o que vai ser trabalhado dentro do processo de vocês. Então, dentro de um processo de emagrecimento, definir com clareza o que é o foco dele. Emagrecer 8 quilos. Em quanto tempo? Por que ele busca isso? O que ele vai fazer? Como vai ser a vida dele com 8 quilos a menos? O que impede o paciente de estar 8 quilos a menos hoje? Descobrir o que dá vida para ele. Por quê? O que move internamente ele a modificar esses 8 quilos? Ele já teve alguma experiência de emagrecimento anterior? Qual foi a sua melhor experiência relacionada a emagrecimento? E se ele não teve, busque fora, busque inspiração. Você conhece alguém que já fez um processo de emagrecimento com muito sucesso? Então ele vai começar a imaginar-se como se fosse aquela pessoa. Quais são as características externas, internas, o que aquela pessoa tem como importante, o que ela faz, como ela age, quais são os valores envolvidos para ele, o que ele tem de valor na vida que é tão importante. Qual o
propósito? Qual o porquê? O que estimula? Quais são os desejos? Como ele vai agir quando ele conseguir, né? Sonhar, quem vai estar com ele, como vai ser o futuro, como ele vai estar daqui 2 anos, tudo que ele vai conquistar durante esse processo. E aí vem o desenho das ações, como ele vai realmente fazer, qual é o primeiro passo que pode ser feito nos 21 dias seguintes, como vai ser a rotina, a alimentação, como ele pode tornar esse sonho realidade. O inquérito apreciativo, ele tem uma diferença importante entre apreciar o paciente, a avaliação do paciente e trazer solução de problemas, tá? Quando o paciente chega até o nosso consultório e nós começamos uma avaliação, a nossa lógica é entender como eu vou ajudar esse paciente, como eu vou resolver o problema do meu paciente. O inquérito apreciativo, ele nos tira um pouco desse espaço de solução de problema, porque a solução, na verdade, está no paciente. Então, para nós sairmos da posição da resolução do problema, preciso trabalhar internamente, preciso trabalhar dentro de mim. O inquérito apreciativo, ele aprecia e valoriza o que tem de melhor. Quando eu quero solucionar o problema, eu identifico simplesmente o problema. O inquérito apreciativo, ele visualiza como pode ser melhor. Se eu quero só resolver o problema, eu vou analisar as causas. Se eu estou apreciando, eu faço um diálogo sobre como deveria ser. Quando eu quero resolver o problema, eu analiso possíveis soluções. Quando eu estou apreciando, eu invoco como vai ser. E quando eu soluciono o problema, eu faço um planejamento com ação. Então, Sara, por que é importante? Qual é a diferença significativa que vai ter para o meu paciente eu ter essa comunicação diferente com ele, essa comunicação apreciativa? A diferença é que o paciente, ele deixa de ser ele deixa de ter um papel passivo no tratamento, aonde você traz todas as respostas para ele e ele tem em você a única fonte de solução dos problemas, e ele passa a enxergar o quanto ele é forte, o quanto ele tem potências dentro dele, o quão forte ele é, o quanto ele pode criar um diálogo interno com ele mesmo. E isso é para toda a vida. Lembra do ditado? É mais fácil dar o peixe do que ensinar a pescar. Mas quando você ensina a pescar, o paciente tem o peixe para o resto da vida. O inquérito apreciativo é isso, é ele começar a se compreender, a se entender para fazer diferente. E aqui eu trago 3 estudos, porque nós temos muitos estudos sobre como o inquérito apreciativo, o desenvolvimento de emoções positivas no presente, no futuro, a projeção do futuro, traz de benefícios na saúde do ser humano. Esses são alguns dos estudos de como as emoções positivas interferem no resultado dos tratamentos com os pacientes. Para terminar esse módulo, eu quero que você faça um exercício. E esse exercício também você vai dividir comigo. Eu quero que
você pegue a sua anamnese tradicional dentro do seu consultório. E para cada pergunta que você tem, cada pergunta, eu quero que você traga uma apreciação. Eu quero que você tenha o inquérito e o apreciativo desse inquérito. E aí, eu tenho certeza que primeiro, expandindo a sua consciência, quando você for atender os seus pacientes, a consciência desses pacientes também vão ser expandidas. Vamos fazer esse exercício?